Glória a Deus. Novo Testamento. Lição 9. Ainda veio um pouco encolada, né? Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tô na 10. Tava na 9, mas... Efésios, Filipenses. É assim ou não é? 8, É. 9. Da essência dentro e fora da casa de Deus. Ó, quando ele disser o número da lição, a senhora procura nessas páginas aqui. A referência que você falou, amor, foi Filipenses 1:27. Foi de João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. 1:27. Isso. Filipenses. E a nossa lição é de número 9, para ser acompanhado no material, que traz o tema trajes da essência dentro e fora da casa de Deus. Todos encontraram Filipenses? Um 27. Glória a Deus. Isso. Capítulo 1, do versículo 27. Filipenses 1:27. Todos encontraram? Estão procurando? Chegue. Chegue pra pertinho de mim. Que eu tô gravando aí. Você é ruim pra me sair, que eu tô descalça, vem? Eu abro pra senhora. É que é um livrinho bem pequenininho. Perto de Colossenses. Pra cá um pouquinho. Colossenses é depois de Filipenses. É um livro bem pequenininho. Ó, Filipenses já chegou, só achar o 4. Ou, só achar um, que é o 4. Pronto, 27. Olha aí, 27. Ó, pronto. É. Voou? Tá, então vamos lá. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Amém? Amém. Oremos a Deus, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui ao Teu nome e nesse culto, meu Pai, de ensinamento da Tua palavra. Pedimos o Teu direcionamento, que o Senhor Deus, Pai, possamos ter um coração ensinável, curvado, a aprender, meu Pai exaltado, para que possa estar atento à voz do Senhor, aos Teus ensinamentos, para o crescimento e desenvoltura espiritual das nossas vidas. Ser glorificado neste lugar, meu Deus. Te exaltamos e bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém? E amém, graças a Deus. Poder tomar assento, poder se assentar. Então, já abriu uma nova notícia? Lição 9. Bom, lição de número 9. Iremos tratar sobre trajes. Manual, livrinho da escola bíblica. No
encontrou, Isabel? Pronto. Então vamos lá, né? Deixa a irmã achar, ela ainda não está no 9 não. Lá diz o número da página, irmã Bel. Qual é aí? A página, o número. É a lição 9 e a página? Página 50, olha. Então, só procurar a página 50. É que é bom a senhora acompanhar, porque senão a senhora não vai se perder onde ele está Tá lendo. chegando, olha aí, tá bem pertinho. Tá em qual? Vai dar certo, né, irmão? Passou. Tá aí. Não, tá show, é aí mesmo. Aí de vez em quando, amor, tu fica dando um toque de onde é, pra ver se elas estão acompanhando, que às vezes tu passa e elas ficam lá atrás, no papel. Essa coisa É. Tá bom, então vamos lá. Fizemos a leitura do texto em Filipenses, que devemos viver de modo digno do Evangelho, ou seja, de acordo com aquilo que o Evangelho ele nos ensina. Lição aplicada. Uma vez limpos por Cristo em nosso interior, haverá certamente um reflexo no nosso exterior, da verdade, como o todo será modificado, espírito, alma e corpo. Então, basicamente, queridos, a lição aplicada, ele refere-se à transformação de Cristo. Já falamos aqui a respeito do novo nascimento, lembra ainda sobre o novo nascimento, a regeneração. E quando o homem ele é regenerado, tem um novo nascimento, o seu interior ele é modificado e, consequentemente, o seu exterior ele reflete isso. Ou seja, quando o nosso homem, quando eu falo homem, eu me refiro ao nosso interior, não homem no sentido do gênero masculino, mas enfim. Entendemos que o nosso homem interior, a nossa humanidade, quando ela é transformada, somos regenerados pelo Espírito de Deus, isso reflete no nosso exterior, né? Então, automaticamente o nosso exterior ele também é impactado. E nós somos um ser composto por espírito, alma e corpo, sim ou não? Sim. Ou somente temos corpo e alma, como alguns dizem? Não existe essa de espírito, alma e corpo, é só alma e corpo, não tem espírito, é a mesma coisa. Não. A Bíblia, como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer a Tessalonicenses, que devemos manter irrepreensível todo o nosso espírito, alma e corpo. Ou seja, ele se refere às três partes do ser humano, isso é chamado de tricotomia, né? Somos três em um. Então, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, ele é impactado. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, fomos transformados pelo poder da palavra, pela regeneração do seu espírito, isso produziu em nós um efeito. Tanto assim como o pecado, ele atinge nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, também quando nós aceitamos a Cristo, isso modifica na Terezinha. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, também é impactado nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, porque quando o homem no início pecou, ele teve ou foi afetado não somente a sua matéria física, mas também o seu espírito e a sua alma. Assim também, quando nós somos regenerados, tanto nosso espírito, alma e corpo são impactados, tá certo? Glória a Deus. E vamos lá, continuando. Temos alguns objetivos nessa lição, que é compreender como estar na presença do Senhor em santidade. Segundo, adquirir uma postura de um homem e mulher fiel, obediente. Terceiro, obter conhecimento bíblico sobre vestes mundanas e santificadas. E quarto,
é entender que os trajes também fazem parte da nossa salvação e da apresentação do homem quanto a sua moradia com o Senhor. Vamos lá. Queridos, aqui nos traz a leitura bíblica em classe em Gênesis capítulo 3, do verso de número 6 ao 11, e diz assim: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim, a tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? E respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Verso 11: e Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Verso 21: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, queridos, observamos que desde o início, após a queda do homem, o pecado, o homem ele vivia segundo uma consciência diante de Deus, que a sua, podemos dizer, a sua condição, como Deus o criara, não havia problema. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou eles com roupas, sim ou não? Não. Eles estavam Nus. E havia algum problema? Não. Até antes do pecado entrar no mundo não havia problema nenhum. Porque quem criou eles assim foi Deus. Porém, com o pecado, trouxe a consequência da queda moral. O homem que outrora aquilo que Deus criara era algo comum, algo normal, algo perfeito e belo, foi manchado pelo pecado. Porque o pecado, ele mancha. Assim, ele manchou a imagem. O homem é feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado trouxe uma modificação nessa imagem, ou seja, uma imagem distorcida pelo pecado. Né? O homem passa a ter essa imagem distorcida devido à consequência do pecado. Mas Deus criou o homem naquela condição. E você observa que Deus vai ao encontro do homem, e Deus chama por Adão. E Adão fez o quê? Se escondeu. Veja, irmãos, que mesmo após o pecado, a consciência de Adão, sabendo que estava nu, ele achou que poderia se esconder de Deus. Olha a inocência. Mesmo ele tendo cometido o pecado da desobediência, comido do fruto que Deus ordenou que não comesse, mas ainda assim ele achou que poderia se esconder diante de Deus. Olha a inocência dele. Achar que pode se esconder de Deus. Quando Deus ele é onipresente e onisciente, ele sabe e conhece todas as coisas e ele está presente em todo lugar. Então Adão, naquele momento, o que Deus buscava dele? A mesma coisa que Deus busca em nós: arrependimento. Quando Deus procura Adão e ainda Deus fala: Adão, comeste tudo o fruto que eu disse que não comeste. Ora, se Adão reconheceu que estava nu e que precisava fugir, ou seja, a culpa bateu a sua porta devido a ele ter cometido aquele pecado, ele foge da presença de Deus. Mas o Senhor pergunta: comeste tudo? Aí a gente para analisar que Deus não sabia. Deus sabia que ele havia comido. Deus conhecia, sabia muito bem o que havia acontecido. Mas Deus concede a oportunidade do homem se arrepender. Mas o homem se arrepende? Sim ou não? Sim, ele botou a culpa em quem? É uma possibilidade, não nessa situação. Vamos. Quem criou a mulher para ter? Então, quando Adão disse que a culpa é da mulher, ele está culpando quem? Deus, a culpa é do Senhor. Eu não pedi mulher, o Senhor que deu. Mas o que é que Deus queria ver de Adão?
arrependimento. Senhor, o Senhor disse que eu não comesse do fruto, porém eu comi. Mas ele procurou um culpado. E você percebe, irmãos, que o culpado sempre é outra pessoa, nunca é o ser humano. Por que você saiu da igreja? Porque o irmão não foi com a minha cara. Porque você deixou de fazer a obra. Porque os irmãos me davam a paz do Senhor. Sempre é por causa de alguém, nunca ele é o culpado. A gente tem que parar com isso e analisar. Será que o culpado não sou eu? O culto foi frio para mim, mas quem faz o culto sou eu. Eu preciso tomar a responsabilidade e não culpar terceiros. Não, a culpa é do fulano de tal, a culpa do irmão, a culpa é de todo mundo, menos minha. Mas a culpa é de cada um de nós. Devemos reconhecer que Deus buscou em Adão para o quê? Arrependimento. Mas ele encontrou isso? Não. Encontrou o homem buscando achar o culpado. Não, o culpado é ela. Aí ela, não, a serpente. A serpente tinha mais para quem jogar, aí sobrou para ela. Acabou da serpente, tinha mais ninguém, agora ficou para ela, né? Mas vamos lá, brincadeira da parte, vamos continuando. Então, irmãos, a introdução ao comentário. É impressionante que a primeira coisa que o homem percebe depois de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que estava nu. E a segunda coisa que descobre juntamente a necessidade de se cobrir. E a terceira coisa é que, mesmo fazendo uma vestimenta, Adão e Eva ainda se consideravam nus. Então veja, primeiro, o homem peca, ele reconhece, olha, estamos nus. Mas agora ele enxerga aquilo de uma forma pecaminosa, uma forma vergonhosa, porque o pecado ele traz vergonha. Segunda coisa, ele entendeu que precisava se vestir. E terceiro, ele foi fazer uma vestimenta, e mesmo assim, com aquela vestimenta que ele fez, ele saindo dessa vestimenta, estamos nus. Então, diante dessa situação, ele sentiu ali vergonha, né? Sentiu culpa pelo seu pecado, pelo seu erro. Mesmo com a consciência e conhecimentos modificados, para sempre Adão e Eva não foram capazes de fabricar uma vestimenta que fosse do agrado de Deus. Então, mesmo após eles terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não tiveram a capacidade de produzir uma vestimenta que fosse agradável diante de Deus. Tanto é que Deus que fez uma nova vestimenta de túnica, né? Fez uma túnica de pele de animal, para que eles pudessem se vestir. Então, Deus é o primeiro estilista, né? O primeiro costureiro da história foi Deus. Quem fez a primeira roupa aí de pele foi Deus, né? Então, Deus faz essa primeira vestimenta para que Adão e Eva se cobrissem. E agora eles estavam com aquela vestimenta que Deus havia dado a eles. Então vamos lá, primeiro ponto, você pode acompanhar na lição aí, onde diz assim, a roupa do crente deve ser adequada. Primeiro ponto, a roupa do crente deve ser adequada. Estão vendo aí o material? Na outra folha. Tem que passar essa folha aí. Acharam? Seja bem-vinda. Macisa, achou? Tem um que no meio? Achou, Isabel? Então vamos lá. A roupa do crente deve ser adequada. Aqui ele vai dar algumas referências, irmãs, referente ao livro do Êxodo, capítulo 28, 42 e 43, que vai nos falar que a roupa sacerdotal, ou seja, o sacerdote, deveria se apresentar diante de Deus e com calções de linho, né? Uma espécie de vestimenta que fosse dos seus ombros até a sua coxa, para que quando ele subisse no lugar do sacrifício, que havia uma escada, não mostrasse as suas vergonhas. Então Deus exige um padrão para que o sacerdote pudesse se aproximar dele. Então veja que Deus
ele requer um padrão para aqueles que hão de se apresentar diante dele, né? Porque o sacerdote, assim como Arão sendo sumo sacerdote, ele tinha a obrigação de sacrificar por todo o povo. Era ele que ia recorrer e pedir o perdão de Deus para o povo. Porque a representação do sacerdote é uma luz para a expiação do pecado do povo de Israel, né? É um intermediário pelo qual o povo poderia recorrer ao perdão de Deus, era por meio do sacerdote. Então, esta pessoa que tinha o ofício de sacrificar a Deus, de apresentar as ofertas a Deus, Deus exige dele um padrão de vestimenta. E você observa que na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, ou seja, nós somos uma nação sacerdotal. E o que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que assim como o sacerdote, dele era exigido um padrão para que ele pudesse apresentar o sacrifício, para que ele pudesse apresentar as ofertas diante de Deus. Da mesma forma, é exigido da igreja um padrão de conduta, de vestimenta, para que ela possa apresentar-se diante de Deus. Aí pode se perguntar, ou podem, né, muitas vezes as pessoas questionar, não, mas Deus atenta ao meu coração, ou à minha intenção, mas não somente nisso. A forma que nós também nos aproximamos de Deus fala muito a respeito da nossa consciência e de que tipo de sacrifício estamos apresentando ao Senhor. Porque se Arão apresentasse diante de Deus, fosse diante de Deus, sem a vestimenta sacerdotal, o que é que aconteceria com ele? Morreria. O que é que aconteceria com Arão? Morreria. Vai, está dando a festa. Você não pensa que não? Morreria. Olha aí. Se ele se apresentasse diante de Deus sem a veste sacerdotal que Deus exigiu, ele morreria. Imagine se hoje nós não seguíssemos um padrão, passássemos, entrássemos na igreja e ia ser difícil, né, Roberto? Mas a misericórdia de Deus, a porta da graça está aberta, nós podemos adentrar, cultuar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, porque Deus nos permite. Veja como Deus ele é bondoso, né? Mas Deus exigia do sacerdote, como também nós, uma nação sacerdotal, podemos assim se referir à igreja. Precisamos da mesma forma nos ater de que forma estamos apresentando o nosso sacrifício diante de Deus, como nós estamos nos portando com as nossas vestimentas adequadas diante do Senhor, para que o sacrifício possa ser recebido. Então, a vestimenta do crente ela deve ser de forma adequada, de forma que glorifique a Deus. Porque assim como já falei que a transformação interna, isso gera uma modificação externa, não obrigatoriamente todos aqueles que externamente têm uma vestimenta adequada, parece estar dentro da conduta e da norma da igreja, eu sou dessa, fiel, mas no sentido de que isso contribui. Lógico que precisa ter um caráter, nós já falamos disso. Lembra o que é caráter ou já se esqueceram? Já se esqueceram, né? Vocês são animados. É isso que eu digo para trazer o papel e caneta. Você esquece de anotar as coisas. Caráter é a marca. Lembre-se disso, é aquilo que você deixa registrado. Então, Deus ele requer de nós um caráter mudado, um caráter segundo de Cristo, para que a marca onde nós passarmos, ali fique a impressão. Então, aquela impressão é a marca, é o nosso caráter. Por onde passarmos, vamos ser reconhecidos como? Entende? Qual é a marca que o pastor vai deixar aqui? Vocês vão lembrar de mim como? Está entendendo? É a marca. É aquilo que fica registrado. Se é bom ou ruim, mas todos têm caráter. Seja bom ou ruim, mas todos deixam uma marca. Então,
Deus quer que nós sejamos e tenhamos um caráter mudado. E, consequentemente, desse caráter, isso nos leva a ter uma conduta essa de palavras, conduta de vestimento. Então, tudo é modificado, tá certo? Porque há pessoas que só simplesmente se atentam à vestimenta. Tem gente que muda a roupa, mas não muda a língua, mesmo que nada. Tem gente que muda a vestimenta, mas as palavras, os pensamentos, as ações, as obras não mudam. Então, querido, não adianta de nada. Precisa mudar o pensamento, precisa mudar as palavras, precisa mudar as atitudes, precisa mudar as vestimentas, ou seja, tem que ser mudado completamente de uma forma agradável para Deus, tá certo? Então, a preocupação de Deus não está atrelada simplesmente ao corpo, mas lembre-se, nós temos um espírito, o alma e o corpo, e tudo precisa ser trabalhado por Deus. Não adianta só santificar o corpo está bonitinho, mas e a alma? Como é que está os pensamentos? O espírito? Tudo isso precisa estar coordenado de forma agradável. Mas ainda ele fala que temos o ajudador, que é o Espírito Santo, como escrito em João 14, 26, que ele nos ensinará todas as coisas, ou seja, é o Espírito de Deus que nos ensina. Por isso é importante, irmão, compreendermos que se o Espírito Santo não fizer a obra dele na vida do pecador, nós não temos essa autonomia e nem temos esse poder. Se Deus não mudar a nossa vida, não é qualquer pessoa que vai chegar aqui e dizer, troque isso, pare com isso, deixe de fazer, vai dar em nada. Se Deus quer, Deus pode em tudo, não conseguiu, aí o homem vai lá e vai conseguir, não vai, né? Não, queridos, é obra do Espírito Santo convencer. E o que é que nós fazemos? A gente prega, nós pregamos, melhor dizendo, nós pregamos, nós ensinamos, nós instruímos, aconselhamos, mas quem convence é o Espírito Santo. A nossa ação é isso que eu já tenho dito, mas a obra do Espírito Santo é trazer convencimento. É ele que abre a mente da pessoa para compreender as coisas espirituais. Porque o homem natural ele não compreende. Se for falar de coisas espirituais, como o novo nascimento, regeneração, Espírito Santo, tantas outras coisas, para o homem natural isso é incompreensível. O que é isso? Né? Mas para aquele espiritual ele compreende, ele sabe o que é o Espírito Santo, ele compreende o que é novo nascimento, ele compreende o que é batismo com o Espírito Santo, ele entende o que é dom do Espírito Santo, ele entende o que é o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque ele se entende as coisas espirituais pelo Espírito. Então é ele que guia, é ele que ensina. Se não for ele a nos ensinar, irmão, se não for ele a abrir o nosso entendimento, a gente não entende nada. Se não for ele a nos fazer compreender a Escritura, a gente começa a falar de nós mesmos e acaba produzindo, em vez de fé, de convencimento e salvação, contento. Mas quando nós falamos pelo Espírito, compreendemos que ele nos guiará de forma que glorifique o nome. Tá? Também ele vai citar aqui aos Coríntios, quando Paulo fala que nós somos templo, nosso corpo é templo e morada de quem? Espírito. Do Espírito Santo. Então somos templo e morada do Espírito Santo. Aí você percebe que o sacerdote, para se aproximar de Deus, ele nem tinha, mas só para se aproximar da presença de Deus, ele tinha que ter uma vestimenta adequada. Imagine nós que o Espírito Santo habita dentro de nós. Qual mais ele requer de nós, Glória a Deus. E ele só para apresentar um sacrifício tinha que ter lá primeiro, tinha que se purificar, tinha que trazer uma oferta antes de poder chegar na parte do sacrifício. Tinha uma cerimônia maior. Tudo isso para poder ter o sacrifício ali apresentado. Então nós somos templo e morada, como diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Então nós somos templo e morada do Espírito Santo. Coríntios 6, 19 fala que
nosso corpo ele deve glorificar a Deus. Então, ao nosso corpo ele deve ser de forma que glorifique a Deus. Nosso corpo não é para a nossa soberba, não é para a nossa vanglória, não. Mas que o nosso corpo também seja para quê? Para a glória de Deus. Né? Porque para isso Deus nos criara. Lembre ainda qual é o propósito Glória que Deus a Deus. criou o homem. Qual foi o propósito? Para a sua glória. Qual o propósito? Para a glória dele. O homem não foi criado para a sua própria glória. Não. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Por isso se vê hoje tantas pessoas sem compreender o sentido da vida. Por quê? Porque estão longe de Deus. Em Deus eu compreendo, eu sei a minha origem e qual o propósito que eu fui criado e formado. Fomos criados e formados para a glória de Deus. Mas longe dele, eu estou morto nos meus pecados, como Paulo diz em Efésios 2, nos meus delitos, pecado. Estou morto. Entende? Então essa é a condição do homem, né? No homem, como eu falo, do gênero humano, homem e mulher, longe de Deus, ele está numa condição de morto do seu pecado. Tá? Então, continuando, segundo ponto, vamos lá acompanhando. Segundo ponto, tem como título nudez e semi-nudez não agradam a Deus. Contrário aí. Alguém encontrou? Macista está lutando ali contra as folhas. A luta dela hoje é contra as folhas, né, Macista? Depois ela vê, eu vi. E não dá para pegar a folha que está escorregando. Tá bom? Mas vamos lá, né? Então, o segundo ponto, irmãos, fala sobre a nudez e a semi-nudez. E ele vai aqui nos exemplificar, por exemplo, os irmãos que são bem mais antigos, né? Conhecem o RI, vocês sabem o que é o RI, né? Que tinha na carteirinha, o RI, Regulamento Interno, que são as regras que regem, né, internamente a conduta de toda a membresia, enfim, da IPDA. Então, você observa que outrora estava lá que era proibido os irmãos se dirigirem ou ir para trás, sim ou não? Mas por que disso, né? Não é porque a praia é pecado. Porque se disser que a praia é pecado, estão dizendo que Deus criou o pecado. Aí é o problema. Deus é santo. Não há como ele ter criado o mal e nem ter como criado o pecado, porque ele é santo. Então isso mancharia a moralidade de Deus. Mas a questão é justamente pelo que se encontraria lá. E o que é que se encontra lá? Pessoas de paletó e gravata, né, bem vestidas, né, como ele diz, nu ou semi-nu. Então tinha-se essa preocupação no sentido, mas as pessoas não compreendiam assim, não pode porque a praia é pecado. Não, a praia não é pecado, porque quem criou foi Deus, quem formou foi Deus. Mas o sentido era do que poderia, né, ou se encontraria lá. Só que aí o problema agora é diferente. Não é só lá. Agora nas ruas também tem. Faz o que agora? Proíbe andar na rua? Agora ficou difícil, né, Roberto? Antes era nesses ambientes mais exposto. Agora se percebe que é de forma geral. Aí pronto, não pode mais nem sair de casa. Está difícil. Mas o porquê disto não agrada a Deus? Como a gente citou aqui, que o nosso corpo ele deve ser para glorificar a Deus. E se uma pessoa ela anda de certa forma trajada, ou quase sem traje, né, sem roupa assim, nudez ou sem nudez, de que forma ela vai glorificar a Deus? De que forma alguém vai olhar para ela e dizer glória a Deus por isso? Não, de forma nenhuma. Isso agrada e isso glorifica a Deus. Porque esse não é o sentido do propósito, né? Porque se fosse assim, quando Deus criou ali, fez a vestimenta para Adão e Eva, não teria coberto eles. Então veja que nós partimos do princípio daquilo que Deus fez. Então se Deus no princípio fez dessa forma, é porque esse é o padrão que Deus queria. Mas o homem muda, né, o padrão, diz, não tem nada a ver isso aí por um mês. Agora não tem mais nada a ver não. Passou tanto tempo. Mas o Deus que estava lá é o mesmo que está aqui. Mesma coisa. Ele que estava lá com Adão é o que está conosco também.
E aquele que exigiu dele e fez ali uma vestimenta adequada para ele, da mesma forma exige de nós. Então, o princípio aqui a respeito disso é que você vê que já no princípio, quando o homem se encontrava ali sem vestimenta e nu, Deus proveu para ele, né? Deus fez uma vestimenta para que ele pudesse estar diante de Deus. Então, é um padrão, é algo exigido, não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Porque Deus, Ele quer que o nosso corpo, a nossa vida glorifique o nome dEle. E não que atraiamos olhares ou que o nosso corpo e a nossa vida seja espetáculo para os homens no sentido da humanidade, mas que seja para a glória de Deus. Que a nossa vida, as pessoas possam identificar e ver através dessa mudança e transformação, né? Porque a vestimenta, a conduta através da vestimenta também exemplifica o caráter mudado, uma pessoa transformada, porque ela muda suas vestes consequentemente, não simplesmente por um ato pedido pela denominação, mas porque entende que é necessário haver uma distinção, agora que está com Deus, é necessário haver uma distinção. Por quê? Porque o povo de Israel, você percebe que eles eram reconhecidos até mesmo sem falar. Vocês já perceberam isso na Bíblia ou não? Quando eles chegaram lá em Jericó, eles chegaram dizendo: ei, somos israelitas. As pessoas olharam para essa parte, esses dois aí, eles são israelitas. Alguma coisa denunciou eles, não denunciou? Eles eram diferentes. Da mesma forma, você diz lá com a placa dizendo: eu sou crente. E nem com um megafone gritando: eu sou crente, não precisa. Alguma coisa em nós tem que ser identificada, ó, ele e ela é diferente. Aonde formos, onde estivermos, onde chegarmos, essa diferenciação precisa ser vista. Aí se você encontra a pessoa numa condição dessa, quase, nu, semi-nu, aí você não vai ser quem? Tem certeza? Porque hoje está difícil identificar, né? Porque crente é aquele que crê. Ok. Mas salvo, liberto, transformado, aí é outra história. Há pessoas que creem, pessoas que dizem que acreditam em Deus, creem numa força, né, que existe aí, não chama de Deus, mas uma força sobrenatural, creem em muitas coisas, mas isso não é suficiente. Nós precisamos crer e andar em conformidade ao nosso Deus. Se Deus é santo, eu vou andar de forma profana, como é que eu estou agradando um Deus santo? Se Ele é santo e eu ando de forma profana, tem alguma coisa errada aí, entende? Eu deveria, no mínimo, buscar andar de acordo com Deus que é santo. Se Ele é santo, aí pronto, eu vou viver a minha vida do meu jeito, andar do jeito que eu quero, porque então eu preciso ir de acordo com o padrão de Deus, né? Um padrão, se Deus é santo, eu preciso buscar estar, identificar na minha vida também um padrão de santidade, seja nas vestimentas, no falar, em tudo isso. Tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, próxima página. Terceiro ponto, ilícito e não convém más conversações comum, né? Melhor dizendo, más conversações, corrupção dos bons costumes, é o que Paulo vai dizer em Coríntios, em 1 Coríntios 15, 33, né? Mas enfim, então as más conversações, elas tendem a corromper os bons costumes. O que hoje nós temos por bons costumes, que outrora se chamava de doutrina, mas são os costumes que a igreja adota como padrão, seja ele de vestimenta, para que os membros possam ser andar de forma da conduta da igreja, né? Então, são costumes que a igreja adotou visando ser algo bom, porque tem muita coisa hoje que a igreja ela nos orienta a fazer, a vestir,
a usar, que é um bom conselho, é um bom costume. Então, é um bom costume. E nós adotamos como costume da denominação que nós fazemos parte. Mas, não que isso seja pecado, mas é um bom costume. E bons costumes, nós adotamos eles, vivemos com esses bons costumes, porém, as más conversações, elas podem ou elas corrompem esses bons costumes. Aí começam as pessoas a dizer, não, mas isso não está na Bíblia. Ah, mas não é assim desse jeito. Ah, interpretou errado. Não é dessa forma. Já escutou gente falando assim? Não, mas não é desse jeito que você está falando, não. Deus não quer tudo isso, não. As más conversações querem corromper o quê? Os bons costumes. Então, se você tem bons costumes, você adotou princípios para a sua vida, não deixe que as más conversações corrompam esses bons costumes. Tá bom? Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, do seu verso 2 e 3, fala a respeito da metanoia, ou seja, a transformação de mentalidade. Ele nos chama a atenção para... Até o gato que assistiu, vai aí, tá? Lá em Cajueiro eram os cachorros, até o gato, eu gosto. Então, queridos, vamos lá. Em Romanos 12, Paulo fala a respeito do sacrifício que devemos apresentar a Deus, né, que é o nosso corpo, quando ele diz apresentar o vosso sacrifício, né, o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Né, que nós chamamos isso do grego metanoia, mudança de mentalidade. Então, essa mudança de mentalidade, né, essa mudança interior, do homem compreender a respeito do sacrifício agradável a Deus, leva ele a entender que a santificação é um requisito necessário. Porque o homem sem Deus, ele vive conforme o padrão que o mundo impõe. Isso está na moda, então eu vou acompanhar o que estão dizendo. Mas está na moda, a moda agora é isso. Então, ele vive segundo o que o mundo está ditando. Isso agora é moda, isso agora. Então, ele vive. Mas aqueles que têm a sua mentalidade mudada, ele não anda em conformidade com o curso natural do mundo, ou seja, mundo no sentido de sistema que rege, né, a conduta do ser humano. Porque aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus tem dado como seu padrão pela sua palavra, permanece imutável, mas as pessoas no mundo elas querem mudar, né, transformar. Mas enfim, vamos lá. Quando fala dessa mudança de mentalidade, é porque nós, como igreja e discípulo de Jesus, nós andamos em contramão. Ou seja, se estamos numa pista de sentido único, aí agora a gente vai andar contrário. Se o sentido é para frente, a gente anda contrário. Por quê? Porque nós não podemos andar na mesma mão, na mesma conduta que o mundo anda. Então não vamos transformar. Então a gente não somos inconformados, que Paulo diz, né? Não vos conformeis, ou seja, temos que ser inconformados. Não podemos nos conformar. Se o mundo diz que é assim, a gente tem que ser. Não é assim, é o que Deus diz. Não é o que eles estão dizendo, é o que Deus falou, porque a palavra de Deus ela é soberana, ela é autoridade para as nossas vidas. Então nós andamos em conformidade ao que a palavra orienta. Falando da santificação, já falamos outras vezes aqui. Lembra a diferença entre santidade e santificação? Lembra sim ou não? E aí? Vocês lembram? É o manual, né? Tá certo. Santo é Deus. E aí? Santo, santificação e o outro? Santidade. Santidade é o que Deus tem. Só Ele é santo. Então, irmão, santo é uma Santificação, condição, processo. santo é um estado ou condição permanente. Nós somos santos, uma condição que não muda, sim ou não?
Nós mudamos, sim ou não? Mudamos, não. Todo dia a gente muda, seja para melhor, às vezes para pior, né? Mas assim vai. Mas o que eu quero dizer é que santo é uma condição permanente. E quem é que é santo, permanente e não muda? Só ele. Porque ele é imutável. Nós, seres humanos, mudamos, sim ou não? Posso estar pensando uma coisa de manhã e de noite, rapaz, aqui não está certo, não tem que mudar esse pensamento. A gente muda muito rápido. Nosso pensamento, da mesma forma, na nossa vida muita coisa é mutável. Só que Deus, ele permanece imutável. Deus, ele não muda. Então, santo é uma condição ou estado permanente. Só que Deus, se Deus que é santo, ele tem um processo na vida da igreja. E como é que ele chama esse processo? Santificação. Olha, estou dando a peça. Como é o nome do processo? Santificação, minha gente. Olha, você tem que sentar do lado dela. O processo que a igreja passa de limpeza, de purificação, podemos assim dizer, é santificação. Então, a santificação é um processo contínuo. Todo dia, eu e você precisamos ser limpos. Todo dia, eu e você, Deus precisa estar dizendo: meu filho, não faça isso, isso é pecado. O Espírito Santo nos ensinando, nos orientando, nos conduzindo. É um processo. Só vai terminar quando Jesus vier nos buscar. Porque aí, como Paulo diz aos Coríntios, que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, nós hoje somos perecíveis. Podemos ser suscetíveis à corrupção. Mas quando Cristo vier e nos transformar, o pecado será aniquilado. Não vai haver mais pecado no céu. Não vai correr o risco de ter um Adão lá e uma Eva. Ó, aquela fruta é bonita, vamos lá comer. Vai ter mais esse risco não. Glória a Deus. Tá bom? Isso vai ser Aniquilado. Porque aquilo que é hoje imperfeito, lá será perfeito. Aleluia. E quem são esses que serão perfeitos? Nós. Que será transformada. Mas enquanto isso, nós somos imperfeitos. Precisamos entender que nós somos falhos. Que até o dia que Jesus vier nos buscar, a gente vai falhar e dizer: Deus, tem misericórdia da minha alma, me ajuda, me sustenta, mesmo se arrastando, mas me leva até a tua presença. Vai chegar lá. Mas depois que chegar lá também, estiver no céu, aí, queridos, você vai lembrar: rapaz, eu passei luta, mas nem tudo. Nem se compara com o que eu estou vivendo aqui. Você não vai lembrar da sua dificuldade, das suas doenças, porque lá não tem mais doença, não tem mais Glória a não tem Deus. tristeza. Você nem vai lembrar mesmo se você tem diabetes. Vai comer um docinho lá no céu? Não, vai comer naquele doce lá não. Devagar, né? Tá bom? Mas se preocupe não, vai ter mais diabetes não, vai se preocupar com isso, né? Vai viver eternamente com Deus, então será uma maravilha. Tá certo? Então entenderam que há bons costumes que a igreja ela adota e nós como cristãos obedecemos a esses bons costumes, porém as más conversações elas podem nos corromper, ou seja, pessoas podem até mesmo usar né, do artifício que da palavra. Tem pessoa que diz: não pode comer isso, não, nesse dia tu não pode fazer nada, não pode isso aqui não, porque não tem dessas pessoas. Usa a Bíblia: não, Jesus não é Deus, Jesus é um homem, não, Jesus é um sábio, Jesus é aquilo outro. Tem uns aí que diz que Jesus é irmão de Satanás. Não sei onde é que eles acharam, qual foi a Bíblia, mas ele diz que tá entendendo? É tanta coisa que esse povo acha, entendeu? Só não se acha, né? Estão tudo perdido. Que dizer que Jesus é irmão de Satanás é brincadeira, né? Aí estão tudo perdido, tá? Misericórdia deles. Entende, queridos? Então, essas más conversações levam o que? As pessoas muitas vezes a entender: não, ele falou, ele mostrou que está escrito. Escrito aonde? A nossa regra de fé é a Bíblia. E onde é que na Bíblia está dizendo um negócio desse? Que Jesus não é Deus? Que o Espírito Santo é o vento? Está entendendo? Onde é que a Bíblia está dizendo essas coisas?
Isso é o que o homem entende. É a cabeça do homem. Só que o homem, a cabeça do homem decaído, ela não compreende a Escritura conforme ela é. Se não for o Espírito Santo para iluminar. Por isso que toda vez quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos pedir que Deus ilumine o nosso entendimento. Senão Glória a Deus. a gente vai acabar falando coisa aí que não existe, tá certo? Vamos continuar, senão eu vou passar do horário. Né, que a irmã se passou 8 e 1, eu vou pegar aí 1 minuto. Mas a gente termina dentro do horário. Quarto ponto e último, né? 3 princípios de vestimento. 1 de Timóteo 2, 9 e 10 fala sobre o traje honesto, pudor e modéstia. O que seria isso? Traje honesto é um traje apropriado, decente, honrado. Pudor, qualidade ou estado de estar apropriado, conforme o que é socialmente aceitável, né? No nosso caso, uma conduta espiritual. Modéstia é livre de orgulho, pretensão, vaidade, sem exagero. Então, quando Paulo orienta, né, a epístola de Paulo a Timóteo, que é uma carta pastoral, fala a respeito dos trajes e vestimentos da mulher. Não podemos nos ater muito aqui, mas é porque naquela época, como se havia muita propagação de templos de vários deuses, então as mulheres se entregavam aos templos, fazendo tantas coisas horrendas, orgias, e o corpo dela era um sacrifício, uma oferenda, e quanto mais adornos e coisas que se colocavam no corpo chamava a atenção, e achava que aquilo estava atraindo a atenção da deusa ou do Deus que elas estavam prestando culto. Então, só que aconteceu o quê? Quando o Evangelho chega, a transformação. E essas pessoas estavam vindo para o Evangelho e achavam que para cultuar Deus tinha que ser do mesmo jeito. Nós temos que colocar um bocado de ouro, um bocado de pendente aqui, um bocado de adorno, porque é para chamar a atenção de Deus. Só que Deus não precisa de nada disso para chamar a atenção dele. Então ele disse que o traje fosse com pudor, com modéstia, que entendesse que o padrão que Deus exige não é um padrão de vanglória. Deus não quer que nós, aquilo que nós usamos, porque até mesmo há pessoas que usam da vestimenta como vanglória, como orgulho, também está agindo de forma errada. Deus não quer orgulhoso, porque Deus, Jesus, a Bíblia diz que ele é manso e humilde. Se ele é humilde, não pode haver orgulhoso. Se o nosso Deus é humilde, nós temos que ser humildes. Tá bom? Então, era nesse sentido. Então, deve ser um traje honesto, com pudor, com modéstia, né? É o padrão de vestimenta que nós devemos nos ater. Tá? Para concluirmos, entendemos que a igreja, ler a Bíblia é bom, porém, não aplicar tudo o que entendemos, ser bom na nossa vida é contraditório. Ou seja, há muitos que leem a Bíblia, podem ir ao templo, porém, se não for colocado em prática aquilo que se aprende ou se extrai da palavra de Deus na sua vida, é algo contraditório. É como se o médico passasse o tratamento. Você quer ficar bom? O remédio é esse. Aí você vai no consultório, fala para ele lá, doutor, estou sentindo isso. Tomou o remédio? Não. Vai lá, toma o remédio. Aí você volta de novo lá, conta o mesmo problema, tomou o remédio? Não. Não adianta. Enquanto não colocar em prática o tratamento, você não vai ficar bom. Da mesma forma, não adianta ir lá para o consultório, não adianta ir à igreja, ler a bula lá, a teoria. Se não tomar o remédio, vai servir de quê? De nada. Então, queridos, e a igreja é muito bom, ler a palavra é bom, mas praticar e vivê-la na nossa vida é melhor ainda. Glória a Deus. O que Deus requer é que nós vivamos a sua palavra. O Deus que, através da Escritura, se revela, Ele quer se tornar conhecido, assim como Ele se revelou pela sua palavra. Amém? Vamos às perguntinhas bem rápido, temos ainda 2 minutos. A primeira pergunta: a quem Deus ordenou que fossem feitos calções de linho? Para quem foi que Deus falou? Vou dar uma dica: sacerdote. Arão, aê! Segunda pergunta: qual o nome das roupas que Deus fez a Adão e Eva?
as túnicas de pele, né? Isso, tá certo. Terceira, qual o nome do filho de Noé que foi amaldiçoado por ele e quais foram abençoados por ele? Quem foi o filho que Noé amaldiçoou? Aquele que mandou dele, foi lá no seu. Cã. Cão. Cã. Alguns dizem cão, outros... Depende da tradição, né? Ou da tradução. Tem tradução que chama Cã e outra chama O filho que Cão. foi amaldiçoado, Cã. Cã. E os que foram abençoados, Sem E e Jafé. Jafé. Tá bom? Quarta pergunta, o que quer dizer traje honesto? O que quer dizer um traje honesto? Uma roupa correta, apropriada, né? Decente. E a última, mais fácil para a irmã Cícera. De que maneira a mulher cristã deve ganhar seu esposo não crente? E agora, irmã Cícera? Com bom testemunho. Pronto, aí, tá vendo? Em Mas silêncio. eu dei testemunho bom. Para o meu ganhei. Poxa, eu não testemunho tão bom. E não ganhei, rapaz. Mas é o que a palavra orienta. Não é uma regra, tipo, se eu fizer igual 2 mais 2, é 4. Se for para o Japão, 2 mais 2 é? 4. Não muda. A Bíblia orienta. Só que também entenda que a pessoa em si, ela também deve querer ser ajudada, né? Mas entenda que o testemunho ele impacta. Ele vai olhar para a senhora e dizer, a senhora não entende. Ele pode dizer isso? Não. Não pode, né? Porque o seu testemunho é de um. Crente. Entende o que a Bíblia diz? Ah, pai, não é. Então ele vai olhar e testificar. Realmente ela é crente, tem canela de fogo, os pés de fogo, né? Tá bom? Cadê o irmão canal do povo, né? Não. Ó, encerramos aí dentro do horário. Até o microfone parou para a gente não passar aqui também. Aí, ó. Ficou combinado.